Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos na terça-feira, exatamente, terça-feira e abrindo a programação da Santa Cecília TV. Hoje, dia 29 de julho, uma terça-feira que eu espero que a chuva dê uma trégua para que a gente possa curtir um pouco esse friozinho, né? Mas sem chuva. A partir de agora tem o Hora Geral abrindo a programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós temos o site que euestoucomvocê.com.br para que você possa participar também, ficando bem informado. Temos o e-mail que é horageral@euestoucomvocê.com.br e temos o telefone que é o 3041-6777. Esse telefone está à sua inteira disposição. Hoje vamos trazer dois jovens, né? Meu amigo Leandro Taveira, que assumiu recentemente a coordenadoria da Associação Comercial Jovem, e também o seu antecessor, que é o Rogério Merrana. Vamos falar de empreendedorismo e a participação dos jovens no crescimento da nossa cidade e, por que não dizer, na nossa região. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Temos ali a Folha de São Paulo. Economia é alvo do mesmo pessimismo pré-Copa, diz Dilma. Em Sabatina, a presidente afirma que repetição do clima que antecedeu ao Mundial é especulação contra o país. Em outras palavras, para que você possa entender, a presidente Dilma, ela coloca na manchete da Folha de São Paulo que a economia está sendo alvo do mesmo pessimismo que os brasileiros tinham com relação a anterior à Copa. Você sabe, né, quantas movimentações foram feitas, passeatas, criticando a Copa, o alto valor da reforma dos estádios, né? Então, a presidente Dilma colocou numa sabatina que esse período, né, meio turbulento da pré-Copa é o mesmo que está acontecendo agora na campanha eleitoral. E, em outra parte, ela mesmo cita que a economia não pode ser alvo, né, de nenhum envolvimento eleitoral. Presidente Dilma, com todo o respeito que eu tenho, até porque a senhora é presidente do Brasil, eu acho que querer tirar a responsabilidade é muito fácil. Por exemplo, eu não sei quem apresenta esse programa, não conheço o conteúdo desse programa e acho que ninguém tem responsabilidade com esse programa. Lógico que eu seria um insano se eu reafirmasse essas indagações. Esse programa, que é o Hora Geral, tem um jornalista responsável, tem uma equipe, tem uma emissora, procura ser o mais transparente possível para que o telespectador possa obter a sua informação e amanhecer logo bem informado. Por exemplo, aonde eu gosto de comparar, a economia, ela tem uma liderança. Quem é hoje a presidente do nosso país? É a presidente Dilma. Então, ela tem que ser relacionada àquilo que acontece no país. As pessoas públicas, elas precisam despertar para a responsabilidade e para assumir aquilo que lhe faz parte, aquilo que lhe compete. Lá atrás, a presidente Dilma não participou de um processo eleitoral que a elegeu, então ela é a responsável. Nós não temos um governador hoje que está à frente do Estado de São Paulo, por exemplo, como tantos outros governadores. Nós não temos um prefeito aqui nessa cidade de Santos. O prefeito não é responsável pelo poder executivo e os outros prefeitos de mais de 6 mil municípios. Então, eu não gosto desse momento quando a pessoa pública que já está no poder, ela acaba fugindo, não assumindo a responsabilidade. Talvez, e aí eu vou mais longe, algumas medidas acabem partindo de um ministro da Economia, de um presidente do Banco Central, por exemplo, só para que o nosso telespectador possa entender. Mas quem é que manda no presidente do Banco Central? Quem é que escolhe o ministro da Economia? Só para lembrar, é a presidente da República, hoje uma mulher. Se fosse homem, seria o presidente. Então, é natural essa correlação. E quando você tem uma relação de sucesso, uma relação que dá certo, uma relação de bom resultado, uma relação pensada e planejada, aí aparece sempre o pai da criança, né? Aí aparece. Então, presidente Dilma, apenas em cima da manchete,
essa é a minha função quanto jornalista, de fomentar essa discussão com o telespectador. Eu acho natural a economia ser alvo de uma discussão nesse momento eleitoral, porque nós estamos numa perspectiva de crescimento, estamos observando o retorno da inflação, estamos observando o esvaziamento de empregos, estamos observando a falta de políticas públicas que possam aí dar aí uma sobrevida ao nosso país. Por exemplo, investimentos em portos fora do nosso país, como o caso de Cuba e até o Uruguai, por exemplo, e a gente vê o sucateamento do nosso Porto de Santos, por exemplo. Então, essas discussões que eu espero que elas estejam sendo elencadas e debatidas pelos nossos representantes, porque nós estamos enfrentando um processo eleitoral importantíssimo, não só para a nossa região, mas também para todo o nosso país. Está aqui, ó. Premier de Israel diz que a ofensiva será longa em Gaza. É triste a gente observar um número, principalmente de jovens que vêm a falecer, crianças que vêm a falecer nessa guerra que está, esse massacre nessa realidade, né, que está acontecendo na faixa de Gaza. Deixa eu ver aqui outra parte da Folha de São Paulo. Tem ali: Sabesp comemora ação que reduz a entrega de água. Credores buscam saída para evitar calote argentino. Temos ali alguns policiais e... Pode deixar a foto. Deixa a foto para eu poder explicar melhor para o telespectador, para ele poder entender aquilo que ele está assistindo no Hora Geral. Essa foto aqui maior é despejo. Policiais militares durante a reentregação de posse pacífica no Portal do Povo, no Morumbi. Cerca de 50 pessoas ocupavam a área no momento da ação. E os sem-teto prometem reagir com grandes mobilizações nos próximos dias. Veja bem, mais uma vez, o que está acontecendo? É aquela invasão por falta de moradia. São projetos habitacionais. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Às vezes as pessoas pensam que eu gosto de pontuar críticas em determinadas pessoas. Não, eu critico em cima dos fatos. Nesse caso, a política habitacional em São Paulo não é diferente da política habitacional de Santos, não é diferente da política habitacional de São Vicente, não é diferente da política habitacional de São Bernardo, não é diferente da política habitacional do Brasil. Não existe. Essa é a realidade. Não existe uma política séria de congelamento, não existe uma política em que as pessoas, ao conquistarem um apartamento, uma moradia, não possam comercializar. A pessoa consegue com muita dificuldade um apartamento, passam alguns meses, vende, vai para outra área, invade e acaba aumentando o déficit habitacional. Quando nós falamos numa política séria de habitação, ela tem que contemplar o antes, o durante e o depois, né? Então, essas políticas elas precisam ser oferecidas de uma forma séria para que atenda a maior parte da população. Vamos à próxima manchete aqui, ó. O Estadão. Mercado interferir na política é inadmissível, diz Dilma. Você viu? Ela diz que o mercado, lógico, aí eu vou dar até uma explicação. Teve um banco, que eu não vou ficar aqui fazendo merchandising desse banco, que ainda bem eu não tenho conta nesse banco, nem gosto desse banco. Ele soltou aí nos tratos para uma centena de correntistas que a economia se tornaria mais vulnerável se a atual presidente continuasse no poder. Por exemplo, o próprio banco já fez aí deu uma resposta, já retificou o erro, né? E em cima disso acabou provocando o alvoroço dos adversários na sucessão eleitoral. Lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu me lembro em 2002, quando da campanha presidencial, era o então presidente Fernando Henrique, e muita gente falava que se o Lula fosse eleito ia dar um calote na economia, que o Brasil ia perder muitos investidores, e lógico, não aconteceu isso. Por isso que qualquer balão de ensaio, qualquer chacota, qualquer fofoca, ela precisa ser apurada e informada. E quem tem o dever de mudar essa realidade para melhor somos nós, eleitores que temos aí a responsabilidade do voto. Só que essa manchete do Estado de São Paulo, ela explica muito bem. O mercado interferir na política é inadmissível. Eu só acho que o mercado ele é regido por uma presidente, por um governo. E esse governo ele tem o nome da presidente Dilma Rousseff. Ou estou enganado?
Mercosul sai em defesa da Argentina contra fundos. Míssil derrubou avião, mostra caixa preta. Essa é uma outra discussão. Aquele avião que foi abatido na Ucrânia, né? Chegaram à conclusão, depois de alguns estudos, algumas investigações, que de fato o avião ele foi abatido, onde tinham mais de 200, quase 300 pessoas dentro do avião, isso na Ucrânia. E fica agora aquela discussão que parece que o armamento foi enviado pela Rússia nas mãos dos separatistas, aí a Ucrânia diz que não é culpa da Ucrânia, ou seja, o que é triste na humanidade, e nós estamos vendo isso nos telejornais e nos jornais, é quantas pessoas estão perdendo as suas vidas de uma forma brutal e triste, seja na faixa de Gaza, seja na Ucrânia, né? Seja em tantos outros lugares. O que é triste é que nós esperamos que, ao avançarmos, né, no século XXI, que nós possamos ter aí mais informação, mais conhecimento e preservar mais a nossa vida, né? E, às vezes, não é isso que nós temos observado com relação ao que acontece em outros países. Deixa eu ver aqui outra parte do estado de São Paulo. O Ministério Público Federal quer racionamento imediato de água em São Paulo. Tribunal de Contas do município barra novas câmeras na cidade. Deixa eu ver aqui o jornal... volta aqui um pouco, desculpa. Volta um pouco. Essa foto, deixa essa foto. Você está vendo ali um rapaz com a mão na parede. Essa é uma foto emblemática, né? O que está acontecendo em Gaza. Palestinos em necrotério de Gaza, ataques a um parque ontem mataram ao menos 10 pessoas, 8 crianças. O premier Benjamin Netanyahu disse que israelenses devem estar preparados para mais guerra. Quando a gente vê uma notícia como essa, de alguém como um premier já informar que vai ter mais guerra e vai ter mais sangue, a gente se sente ferido, né, como humanidade, de saber que não existe até então uma trégua por parte dessa guerra que está acontecendo na faixa de Gaza. O que nós temos que fazer é orar, pedir que eles tenham direcionamento e que, se for o caso, sejam mais compreensíveis possíveis, para a gente não ver tanta gente perdendo suas vidas, principalmente crianças inocentes. Jornais locais, agora o Jornal Tribuna, que traz como destaque um novo velho teatro. Aí é o Centro Português, que pode aí abrir as suas portas para espetáculos. Um número reduzido de pessoas, aproximadamente 400, mas não deixa de ser mais um local que possa receber aí atrações. Torço para que isso dê certo. Porto testa controle automático de caminhões, esse agendamento e chegada de veículos, eles serão fiscalizados, algo que já tentaram colocar em funcionamento nos anos anteriores e parece que não deu muito certo. Mas como começa já a movimentação de cargas a partir agora do mês de agosto, eles já estão tomando uma providência para ver se dá certo. São Vicente sofre com faltas de professores. Olha, é impressionante o que vem acontecendo com relação a professores. Eu não sei se as nossas autoridades têm essa percepção ou essa preocupação. Nós temos um grande problema na falta de médicos. Eu me lembro recentemente, teve um secretário de saúde que chegou a colocar faixas na cidade de São Vicente, chamando os médicos pediatras para trabalhar. E eu estou vendo uma outra triste realidade, que são os professores. Não só a greve dos professores no Guarujá, como a falta de professores em São Vicente. E isso acaba se refletindo justamente nos jovens, que precisam ter pelo menos o conhecimento através da sala de aula e estudarem, né? Eu espero que a prefeitura, que o prefeito Billy tente aí resolver, junto com a secretária, essa carência das faltas dos professores na rede municipal de São Vicente. Deixa eu ver outra parte do Jornal Tribuna. Vamos lá. Cubatão finaliza a alerta de enchentes. Solução caseira, enquanto o Leandro Lamião sequer consegue jogar. O Gabriel acaba sendo o artilheiro do Santos com 15 gols. Olha só. Comércio eletrônico se reinventa. Vamos ao Diário do Litoral, que traz como destaque: Prefeitura não tem proposta. Encontro entre a prefeita Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e representantes dos servidores, não avançou. Eu pensei que teria avançado, viu? Eu pensei. Eu estou agora na linha, até porque durou cerca de 4 horas a reunião na tarde de ontem entre a Prefeitura de Guarujá e os sindicatos
dos professores das escolas públicas do município e dos servidores do Guarujá. Eu quero conversar agora com o chefe de gabinete do Guarujá, o Cândido Garcia. Cândido, bom dia. Bom dia, Douglas. Cândido, uma satisfação ouvi-lo. Cândido, o que ficou decidido nessa longa reunião de ontem à noite junto com a prefeita Maria Antonieta? Douglas, primeiramente, só para, se me permite, dizer que avançou sim. Se a gente considerar que a prefeita mandou um projeto de lei para a Câmara e esse projeto foi emendado, foi alterado substancialmente e vai ser vetado, você sabe que até o veto chegar na Câmara, ser apreciado pela Câmara, longo tempo percorreria. E isso seria prejudicial para os servidores e para o sindicato. Saiu essa conversa pela sensibilidade da prefeita de chamar e antecipar essa discussão, de tal modo que na próxima terça-feira vai ser encaminhado para a Câmara um projeto de lei que garante o repasse de valores da Unimed para os servidores, para o sindicato dos servidores, para não ter problema nesta questão que é emergencial. Paralelamente a isto, uma comissão formada por 5 representantes de cada sindicato se reunirá na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, junto com o técnico da Prefeitura, para estar discutindo qual a proposta pode ser encaminhada para a Câmara. Agora, com o compromisso, inclusive, do presidente da Câmara, se os 2 projetos chegarem concomitantemente, já poderem ser votados e assim não ter esse prejuízo. Agora, Cândido, até lá os professores continuam em greve e as crianças, os alunos aí, tendo esse prejuízo da falta das aulas? Afirmativo. Douglas, nós conversamos com o sindicato, a prefeita pediu para o sindicato que pontuasse, considerando que estamos voltando para a mesa de negociação, mesa essa que nunca foi encerrada. Você há de convir que na última reunião que nós tivemos, partiu também do sindicato a proposta da compensação, que teria sido abono e que foi rejeitado pela categoria. Sim. Nesse sentido, não há por parte da prefeitura intransigência de não querer conversar e não querer dialogar. O que nós temos é uma realidade onde o orçamento do município não permite, ao mesmo tempo que fazemos as correções e distorções de determinadas categorias, e dar um reajuste pleiteado pelos professores. As duas propostas, elas são antagônicas, elas não se complementam, visto que o orçamento e as finanças do município não suportariam as duas. Por uma questão de responsabilidade, ou se dá um reajuste linear de reposição da inflação, ou se dá um reajuste linear com correção das tabelas. E foi essa proposta que foi aceita pelos sindicatos e foi encaminhada para a Câmara. Agora, Cândido, muito rapidamente, lógico que essa pergunta eu deveria fazer para a prefeita Maria Antonieta, mas você como representante nesse momento, eu vou tentar. Não existia um planejamento sabendo da database para que não chegasse num momento como esse e apenas oferecesse aos professores 0,5%, que, a meu ver, é muito pouco para uma categoria tão importante que são dos professores? Em primeiro lugar, Douglas, 0,5% é um reajuste que está sendo dado linear para todas as categorias, respeitando o que preconiza a Constituição. E, paralelamente a isso, você tem um reajuste complementar, que para os professores seria de 2%, principalmente para os P1s também, que se tivessem titulação, estariam recebendo 2%. Então, é falácia que todos os professores estão recebendo 0,5%. Na realidade, a grande maioria dos professores recebem 2%, sendo que nos últimos 5 anos, 6 anos acumulados do governo Antonieta, o menor reajuste da categoria chegou a 57%, enquanto que a inflação do período acumulado é de 43%. E nesse momento, o que a prefeita está tentando verificar também é a possibilidade de recompor perdas salariais de outras categorias, das quais receberiam de 2% até 46%. Então, Alonso, rapidamente, então os professores, você acredita que eles vão paralisar até a semana que vem, até chegar esse projeto do Executivo para ser aprovado na Câmara? E essa reposição de aulas, já existe uma preocupação com relação à secretaria para que as crianças não percam aí esse expediente escolar? Olha, a questão da reposição de aulas, Douglas, ela vai ter que acontecer, de qualquer modo, para cumprir a legislação federal dos dias letivos e será feita em parceria da Secretaria com o sindicato para elaborar esse planejamento de reposição, inclusive da própria questão dos dias parados. Haja vista que os professores que estão em greve, eles estão sendo descontados e o desconto e a falta que será consignado na folha dele só será retirada mediante a reposição dos dias parados. Tá. O sindicato solicitou isso ontem e a prefeita deixou bem claro
que essa é uma discussão que vai ser travada na mesa de negociação com o sindicato posteriormente, após o fim da greve. Cândido, rapidamente, o fato do abono não ser incorporado ao salário do professor depende também de uma aprovação da Câmara ou a prefeita teria essa autonomia? Não, a prefeita ela pode ter essa autonomia, só que neste momento não tem finança, não tem orçamento que permita dizer que neste ano o abono será incorporado. Essa proposta surgiu e os técnicos da prefeitura, durante a mesa de negociação, estariam discutindo isto. Entretanto, o que ficou firmado na última reunião que nós tivemos, quinta-feira, semana retrasada, é que o abono estava condicionado à suspensão da greve e aceitação por parte dos sindicatos professores. Sim. Como eles tinham rejeitado o abono no sindicato, na Assembleia não havia motivo nenhum para que a Prefeitura encaminhasse, na última semana, para a Câmara uma proposta de concessão de abono salarial. Tá certo. Mas essa é uma das propostas que surgiu na mesa ontem e que será discutida entre as partes na próxima quarta-feira de manhã, Douglas. Muito obrigado, Cândido Garcia Alonso, chefe de gabinete da Prefeitura do Guarujá. Obrigado pela participação. Eu espero aí um bom entendimento. Lembrando que os professores são uma categoria importante em todos os municípios e nós temos aí a prefeita, que é uma professora. Acredito na sua sensibilidade e talvez na sua rapidez em resolver esse problema. Um abraço. Outro abraço também, Douglas. Bom, nós estamos ao vivo aqui no Hora Geral. Quem está no estúdio é o Rogério Merrana. Meu amigo Rogério, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Queria que você fique aqui nesse lado, aqui à minha esquerda. Você é o advogado que representa os professores da rede do Guarujá. Nós acabamos de ouvir agora o chefe de gabinete, diz que vai esperar com que o Executivo envie um projeto para a Câmara para ser aprovado. Enquanto isso, professores permanecem em greve? Hoje tem uma assembleia, o que a gente leva para ser votado em assembleia é o pedido da prefeitura de que seja suspensa a greve por conta da reabertura de negociações ou da manutenção de abertura, seja como for que se diga isso. A gente vai levar para a categoria, a gente pediu para a prefeitura que mandasse um representante para explicar isso para a categoria, porque facilita o entendimento da categoria. O que vai acontecer nessa assembleia hoje? Vai ter uma assembleia hoje às 14 horas na quadra da Escola de Samba Amazonense, no município de Guarujá. Mas a gente vai levar para a categoria. A gente não tem como prever o que a categoria vai fazer, mas a princípio o que a gente teve ontem de resposta foi o que a gente está vendo aí pela imprensa, que é a questão uma mesa de negociação que deliberou por uma mesa de negociação. Qual a data base dos professores? 1º de abril. 1º de abril. E agora está tendo essa discussão ainda, está se arrastando até praticamente o final de julho. Eu queria que colocasse mais fotos, porque é grande a movimentação dos professores nessa greve. E eu não consigo entender a falta de sensibilidade por parte da prefeitura. Eu não sei, às vezes é mais fácil de criticar, Rogério. Eu não sou prefeito, não sei o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Mas deveria ter uma alternativa para que os professores tivessem pelo menos um aumento razoável. Douglas, a gente tem tido algumas reuniões, essa foi a segunda reunião, na verdade, que foram bem maçantes, no sentido de uma reunião longa, pesada, com muita informação, e nós temos dificuldades de entender as finanças da prefeitura. Se nós temos dificuldade de entender as finanças da prefeitura, como é que nós vamos passar para a categoria que realmente é impossível isso? Por isso a gente tem insistido que a prefeitura vá nas assembleias e diga, olha, é por isso, mostrar para o professor qual é a realidade, porque na questão da legislação de responsabilidade fiscal há uma diferença. O que a prefeitura alega é a questão do fluxo de caixa. Então, é possível que seja verdade, mas mostra para a categoria, porque a gente tem dificuldade de mostrar isso. Para atualizar, às 14 horas uma assembleia. 14 horas a categoria decide. Se os professores decidirem dar essa trégua com relação a essa proposta, aí eles voltam ao trabalho até ser votado na Câmara. Exatamente. Bom, você continua aqui no Hora Geral? Continuo. Vim para falar de outro assunto, infelizmente não tem problema, a gente tem que... mas aproveitar que você já é o advogado do Sindicato dos Professores, no próximo bloco você entra com a tabela, tá bom? Douglas, fica à vontade, toma um cafezinho. Tá bom, obrigado. Esse é o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV e a gente trazendo os assuntos do dia para que você fique bem informado. Uma reunião da OAB e o prefeito de Santos. A situação do Centro de Detenção Provisória de São Vicente será discutida na tarde de hoje na reunião com a OAB, Rodrigo Julião e o prefeito Billy. O objetivo é discutir soluções para resolver a situação precária do local. Em visita ao CNP no último dia 11 de junho, o presidente da OAB constatou e confirmou a situação precária e desumana em que vivem os presos.
Além dos problemas de infraestrutura, o local abriga hoje 2.153 presos, mas tem capacidade para 842. A reunião às 3h30 da tarde na Prefeitura de... Vamos até Praia Grande? A foto é impressionante, hein? Em Praia Grande, uma imagem impressionante. Após o asfalto da rua CD, um carro caiu dentro do buraco. O caso aconteceu na noite de domingo. O veículo passava pela esquina das ruas Yolanda Trentini, Gilfrida e Marechal Floriano Peixoto, no canto do Forte, quando caiu dentro de uma cratera. O motorista saiu ileso. E, segundo a prefeitura, o buraco formado no solo ocorreu devido a rompimento de uma adutora da rede de abastecimento de água da Sabesp. Na manhã de ontem, você tem a foto, o local foi interditado para a realização de reparos. Mais uma informação, uma quadrilha de São Paulo foi presa na manhã de ontem na Lemoa, em Santos, após roubar R$20 mil de um empresário no bairro da Encruzilhada. Houve perseguição e troca de tiros. O assalto aconteceu na Avenida Washington Luiz, no Gonzaga. O empresário sacou o dinheiro na agência bancária e seguiu para sua residência, quando foi abordado na garagem por 2 suspeitos armados em uma moto. Eles acabaram sendo capturados pela polícia em um congestionamento na rodovia Anchieta. O dinheiro foi recuperado e devolvido à vítima. E agora é hora de trânsito. Vamos saber como está o trânsito nesta manhã de terça-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes na Operação 5x5. A interligação no Planalto continua bloqueada no sentido São Paulo por conta da baixa visibilidade. O tráfego é ruim pela via Anchieta na chegada à capital. Excesso de veículo, quilômetro 13 ao 10. Nas demais rodovias, como a Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito é bom. Balsa Santos Guarujá, 7 embarcações. Guarujá Bertioga, 1. São Sebastião e Ilhabela, 3. Todas com visibilidade parcial por causa da nebulosidade. O rodízio para quem vai para São Paulo hoje, placas finais 3 e 4. E o tempo, Douglas? Como será o tempo nesta terça-feira? Vamos ver. O tempo permanece nublado pela manhã com possibilidade de garoa. O sol aparece na tarde na Baixada Santista. A mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com os meus convidados, que são os coordenadores da Associação Comercial de Santo Jovem, o Leandro Borges Taveira e o Rogério Merrana, que recentemente passou o bastão para o Taveira. E você vai saber as ações da Associação Comercial Jovem, além das perguntas no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.